Paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo. Que alegria mais uma vez estarmos aqui para assim meditar a santa palavra de Deus. Então eu quero agradecer por você parar esse instante mais uma vez para abrir o teu coração para aquilo que o Senhor hoje quer falar no seu coração. E muito especial falar no nosso coração, no meu, no seu, em todo aquele que se coloca disponível a ouvir a palavra de Deus, né? Sinal que quando nós ouvimos, né? Sinal que quando nós paramos para meditar, é sinal que nós queremos ouvir o que Deus quer falar para nós. Então a palavra que o Senhor hoje tem para falar para nós está no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou que na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntaram isso a fim de pô-la à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro de atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escreveu na terra. A essas palavras sentiram-se acusados pela sua própria consciência, e eles foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher e diante dele. Ficou sozinho com a mulher e diante dele. Então ele se ergueu, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, essa palavra, né, dessa mulher aqui, da mulher adulta, na minha Bíblia tem um título aqui, né? Na Bíblia da Ave Maria tem um título: Mulher Adulta. Então, essa mulher, né, ela foi, Jesus, ele diante dos escribas e dos fariseus, começou a ensinar. Então, eles trouxeram para ela para ver qual seria a reação de Jesus. Qual seria, né, a atitude que ele tomaria, qual seria o ponto de vista que Jesus, né, ia falar sobre aquela situação. Então trouxeram ela ali e disseram: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos que na lei apedrejássemos tais mulheres. Que dizeis tu sobre isso? Então Jesus ali, ele inclina, né, depois continuando a palavra aqui, ele inclina a cabeça e começa ali a escrever no chão. E depois, né, eles querendo uma resposta, qual seria a atitude de Jesus, né, se apedrejasse, e na lei dada por Moisés, né, por causa do endurecimento do coração deles, por causa do povo, o endurecimento da lei, o endurecimento do coração do povo, né, foi imposto essa lei. Então, como Jesus, né, ele não veio sob o peso da lei. Lógico, ele foi obediente, né, toda a lei de Deus, mas ele não veio sob o fardo, né, sob o peso da lei. Então Jesus, ele inclina a cabeça e começa a escrever. Ali, né, ninguém sabe que Jesus escrevia ali, mas ao mesmo tempo eles esperavam uma resposta do Senhor. Então Jesus vira e fala: Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E olha, meu irmão, olha, minha irmã, né, depois ali no contexto vai dizer a palavra que eles foram saindo um por um. Então, quando nós vamos, né, quando nós tomamos uma atitude de julgar uma pessoa, nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus fala:
Do mesmo modo que nós julgarmos, seremos julgados. Olha, nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado, principalmente nós que já estamos aí, né, na graça de Deus, na caminhada, nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando nós que estamos aí caminhando, né, levando a palavra de Deus, evangelizando, testemunhando, quando nós talvez passamos ali, vemos uma situação, né, de irmãos nossos em pecado, nós temos que tomar muito cuidado. Porque se nós julgarmos, seremos julgados. Porque quando eu tomo uma atitude de julgar uma pessoa, o que acontece? O julgamento é como eu vou julgar uma pessoa. Primeiro passo, eu se coloco como superior àquela pessoa. Eu coloco acima, eu coloco como só eu tivesse certo e aquela pessoa estava errada. Quando eu começo a julgar, muitas vezes eu não ouço a palavra, eu não ouvi a situação, o que aconteceu. E aqui nós podemos ver que na palavra ela dá um ensinamento muito interessante. Aqui, nessa palavra aqui, quando essa mulher foi pega, é interessante que aqui só mostra a mulher. Mas Jesus depois na palavra ele fala, né, se você desejar uma mulher, né, no coração, né, você, se for casado, né, você, quem for casado ou quem desejar uma mulher no coração já está cometendo, se for casado já está cometendo um adultério. Então aqui eles só olharam a parte da mulher adúltera e os homens que cometeram um adultério junto com ela. Perceberam? Quando eles se colocaram, trouxeram essa mulher para ser julgada, eles se colocaram superior acima dela. E o único que tinha direito, vamos dizer, né, de tirar a primeira pedra era Jesus. Porque quando ele fala aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus era o único que poderia atirar a pedra, porque Jesus não teve pecado. E ali Jesus deu uma lição para eles. Ao mesmo tempo também essa palavra Jesus também nos dá uma lição. Nós temos que tomar muito cuidado, porque quando eu julgo superior, né, como eu partilhei, como eu julgo superior a uma situação de um pecado, talvez aos olhos de Deus eu estou mais no pecado do que aquela pessoa que às vezes, né, que não conhece, que não está ali na caminhada, que não teve aquela experiência com o Senhor, com o amor de Deus. Mas o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que julgar, eu não tenho que tirar pedras. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos condenar. Olha que interessante nessa palavra. Essa palavra ela trabalha dentro do nosso coração, ela trabalha no meu coração. Essa palavra ela me ensina muito, mas muito. Principalmente quando nós passamos, sabemos de situação de pessoas, né, que estão ali em pecado declarado. Eu não tenho que julgar, eu não tenho que falar mal daquela pessoa. O que eu tenho que fazer? Mas, Alexandre, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, talvez eu não tiver uma proximidade com aquela pessoa em orientar, em levar ela para o caminho de Deus, talvez ela viveu, talvez aquela experiência de pecado que ela está ali, talvez foi uma experiência que eu, né, vivi, ou talvez você também já conhece a situação, talvez ao ver aquela pessoa que está naquela situação de pecado, talvez você vivenciou aquele pecado que aquela pessoa está vivenciando, você superou aquele pecado pela graça de Deus. Muitas vezes é aquilo que a pessoa fez, nós passamos, nós fizemos, ou se nós não fizemos, temos que pedir a graça de Deus, não cair no pecado daquele, né, com aquele irmão que a minha irmã está cometendo, e ao invés de julgar, acolher, ouvir, aproximar. E quando nós fazemos isso, quando nós aproximamos daquela pessoa, daquele irmão nosso que está em pecado, ou muitas vezes quando eles, né, quando nós não aproximamos, quando eles trazem aquelas pessoas para nós que estão vivendo aquela situação de pecado, talvez no qual o movimento, né, a qual a igreja eu participo, quando traz aquela pessoa, nós temos que ir ali acolher, abraçar, levar aquela pessoa a ter experiência com Deus e nunca julgar, jamais. O julgamento pertence só a Deus. Se Jesus não atirou, porque só para vocês entenderem, quando essa mulher aqui, né, mulher adúltera, ela é apresentada ao Senhor, quando Jesus fala que ele não tiver pecado, atire a primeira pedra, ao mesmo tempo, ela
estava, né, como uma situação de pecado, ela estava no pecado. Ela, hora nenhuma na palavra não fala que ela negou, não, que não, ela estava com consciência de pecado. Mas o que Jesus fez? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, mas ao mesmo tempo, olha o que Jesus fez no final, aqui no versículo, eu falei 10, né, mas no versículo 11 aqui, ele pergunta para ela, né, no versículo 10, então, eles se ergueram, né, e vendo ali apenas a mulher, perguntou, mas Jesus viu, né, só viu uma mulher, onde estão os que te acusavam, ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse então Jesus, nem eu. Olha, ele tinha autoridade para poder condenar ela, ele tinha autoridade, não tinha, né, e tem autoridade. Mas Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Que Jesus fala para ela, nem eu te condeno. Vai, não tornes a pecar. Olha que experiência. Por isso, quando eu falei para você que talvez aquela pessoa está vivendo aquela situação de pecado, talvez, né, quando nós já passamos, nós ouvimos do Senhor, vai, meu irmão, não tornes a pecar mais, vai, minha irmã, não tornes a pecar mais. Quantas vezes nós ouvimos isso do Senhor no nosso coração, sobre a nossa vida? Mas na nossa luta, talvez naquele determinado aqui, né, dela que era o adultério, era o pecado. Olha que dinâmica, né? Olha que interessante a dinâmica do Senhor. Tem pecado, nós somos pecadores, mas tem pecado que nos priva da presença de Deus. Tem pecado que nos trava, nos agarra da presença de Deus. E o pecado que prendia ela era o pecado, né, do adultério. Então ela não pecou mais, mas não peques mais. E Jesus fala para você e para mim hoje, neste momento, meu irmão. Não julgues, não julgues. Acolha, ama, tenha misericórdia. Né? Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vamos buscar esse ensinamento no Senhor, vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude. Que essa palavra de condenação não fique em nossos pensamentos. Ao condenar que nós amamos. Por mais que aquela pessoa, né, que está ali, que a situação muitas vezes está atrapalhando a nossa vida, está nos incomodando, entre aspas, né, tirando a nossa paz, não, nós não podemos. Nós temos que aproximar daquela pessoa como Jesus aproximou desta mulher adúltera e disse para ela, vá, não peques mais. Então eu quero agradecer por essa palavra, né, o tempo voa, passa rápido, graças a Deus, mas eu peço a você, meu irmão, peço a você, meu irmão, compartilhe, né, compartilhe essa pregação, né, compartilhe esse vídeo, né, com os seus amigos, familiares, grupos, porque nós somos, né, do grupo de oração Santa Vida de Casa, que é da paróquia Santo Antônio de Barbacena. Então é com muita alegria. Nós convidamos também vocês participarem conosco no nosso grupo de oração, todas as quintas-feiras, às 19h30, na igreja. Na igreja não, né? Nós estamos aí nesse tempo de pandemia, mas nas redes sociais, né, pelo nosso Instagram, Facebook, tá lá depois, né, nós temos nosso grupo de oração também pelo WhatsApp, e também compartilhe, né, aí nos comentários, né, dá um like aí, dá um joinha pro YouTube, né, nos colocar mais os nossos vídeos, né, colocar mais os vídeos e ver que as pessoas estão gostando, vão lá, compartilhe, coloque ali o comentário, o que você mais, o que a palavra de Deus tocou mais no seu coração. Então já quero agradecer, muito obrigado. Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.